dados, né, há alguns marcos aí políticos que foram realizados aqui no Brasil para poder realizar a mudança em relação à alimentação dos pacientes. Então, houve um plano de ação para a prevenção da obesidade, que foi feito em 2014 para crianças e também adolescentes. Houve um relatório para o fim da obesidade infantil, que foi feito em 2016, e a recomendação de políticas e medidas regulatórias para a prevenção e controle da obesidade, que foi assinado pelo Mercosul em 2015. Então, são vários marcos políticos muito importantes para poder realizar, então, a redução da obesidade infantil do sobrepeso da população em geral. Então, aqui a gente tem, né, estratégias que foram feitas nesses acordos, né, para poder fazer a prevenção e controle da obesidade. Então, a primeira ação, né, é realizar a disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis. Então, as pessoas elas têm que ser incentivadas, né, digamos, o governo ele tem que abrir espaço para que o brasileiro ele tenha acesso a produtos saudáveis. Ações de educação, comunicação e também informação à população, que é muito importante. Se as pessoas não sabem o que é saudável ou não, então, obviamente, que elas não vão prosseguir aí com a sua alimentação. Promoção de modos de vida saudáveis em ambientes específicos. Aqui a gente está falando a questão das pessoas de baixa renda ou então que não têm acesso a muitos alimentos de formas variáveis. Vigilância alimentar e nutricional. Atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso ou obesidade na rede de saúde, a gente está falando aqui da atenção dentro da rede básica, e a regulação e controle da qualidade e também da unicuidade de alimentos. E aqui, então, baseado nisso, né, a gente tem a primeira etapa que foi deter o crescimento da obesidade. Então, essa ação ela foi estipulada até 2019 por meio de políticas intersetoriais, né, que eu já falei para vocês, de saúde e segurança alimentar e nutricional. Então, a gente teve o Plano SAN, né, que foi feito de 2016 até 2019 com essa finalidade. A outra meta, né, foi reduzir 30% do consumo de refrigerantes e também de sucos artificiais, porque a gente pensa que como é suco, né, é mais saudável, porém não é. Então, né, também foi feito esse plano até 2019 da redução. Então, 19% dos adultos brasileiros consomem refrigerante regularmente, né, e 44,97% dos adolescentes de 12 a 17 consomem refrigerantes com muita regularidade. É o sexto alimento mais consumido no mundo, tá bom? Então, né, a outra meta foi reduzir esses fatores. Outra meta foi aumentar em 17,8% o consumo de frutas e hortaliças, até 2019 também, tá? Então, a gente ampliou aí esse percentual e a estimulação, né, de produtores para poder realizar, então, a plantação e a colheita desses alimentos. Houve-se, então, a publicação de um guia alimentar para a população brasileira, né, que ela via com algumas abordagens básicas de como realizar uma alimentação saudável. Então, ele foi um instrumento de educação alimentar e nutricional para poder apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis, subsidiar políticas, né, subsidiar e custear programas e ações que visam a incentivar, apoiar, proteger e promover a segurança alimentar da população, abordagem ampliada sobre a alimentação saudável, recomendações baseadas no nível de processamento dos alimentos. O nível de processamento dos alimentos é o quanto aqueles alimentos precisam da indústria para poder estar presentes na mesa. E aí houve, então, um novo olhar para a relação da nutrição. Então, houve, então, a banalização dos excessos, né, de privatização, de classificação alimentar simples, né, que é a pirâmide, de alimentos milagrosos que fazem emagrecer, que prometem muita coisa, revistas, tabloides que fazem essas promessas, propagandas que incentivavam, né, o consumo e o não consumo de alimentos não saudáveis, a privatização da alimentação, tudo isso foi banalizado para que a gente conseguisse lançar um novo olhar sobre a questão da alimentação, uma nova consciência da população brasileira em relação à alimentação. Então, a gente, né, colocou o que a gente chama de articulação intersetorial. Então, a gente juntou o planejamento do tempo para alimentação, junto com a valorização das práticas culinárias e os modos de comer, juntamente com a educação, comunicação e informação sobre os alimentos e
a gente juntou tudo isso e informou onde adquirir e o acesso, né, a esses alimentos, onde comer e a regulação, né, que é a frequência. E aí, dentro desse guia, também trouxe uma classificação dos alimentos, fora aquela da pirâmide que foi feita, né? Então, a gente tem os alimentos in natura, que são obtidos diretamente de plantas ou então de animais sem que tenham sofrido qualquer alteração, e eles são minimamente processados, que são alimentos que, na sua aquisição, eles são submetidos, né, a alterações mínimas, a gente vai só lavar, descascar, coisas assim. Nós temos os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados para criar preparações culinárias. Então, eles são aí alimentos já né, um pouco processados. Para alimentos processados, que são produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou então de açúcar, é um alimento in natura ou minimamente processado. E alimentos ultraprocessados, que são fabricação que envolve muitas, mas muitas etapas mesmo dentro da fábrica, que envolvem técnicas de processamento e ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial.